A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4, do versículo 35 ao verso 40, sobre quando Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Quantas vezes em minha vida eu fiz esse questionamento ao Senhor: Mestre, não te importa que morra ou que morramos, eu e minha família? Queridos, eu passei por momentos muito difíceis. O que eu mais temia na minha vida, que eu achava assim que era o fundo do poço, veio acontecer comigo, que é um filho nas drogas. Então, assim, quando Rafael tinha 15 anos de idade, que eu fiquei sabendo que Rafael estava envolvido com drogas, sabe? Eu lembro que eu recebi uma ligação da minha tia, e minha tia falou: Márcia, Rafael foi preso. Nessa época ele estava morando com a minha avó e a minha tia. E eu disse: preso? Preso por quê? O que foi que aconteceu? Minha tia disse: eu não sei. Minha avó com Alzheimer, ela não poderia deixar minha avó sozinha. Então eu chamei um irmão em Cristo e nós fomos até o complexo policial daqui da minha cidade de Itabuna, Bahia. E ao chegar no complexo, nós entramos e um dos policiais, eu lembro bem, pegou os dedos do meu filho e mostrou para mim e disse assim: Mãe, você está vendo os dedos do seu filho? O seu filho está no crack. E eu pensei: crack? Meu filho no crack? Meu Deus! Depois eles nos levaram até uma sala e depois de interrogarem Rafael, ele foi pego com um rapaz e esse rapaz era de maior, então o normal seria fazer o quê? Jogar a culpa no meu filho, porque meu filho era de menor. Mas a misericórdia de Deus ali nos assistiu e aquele rapaz foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo sendo de maior, assumir todas as drogas e dizer que as drogas eram dele e não de meu filho. E meu filho foi liberado. Mas antes de ser liberado, aqueles policiais me levaram até uma sala com meu filho e disseram assim: Mãe, você já sabe os tipos de droga que seu filho está usando? E para mim aquilo era um mundo novo. De repente, quando os policiais começaram a dizer: Fala, Rafael, os tipos de droga para sua mãe que você está usando. E quando ele começou a falar, o mundo ali se acabou para mim. Falei: Meu Deus, meu filho nas drogas. Eu não imaginava isso nunca, porque isso para mim era o fim. Sabe, queridos, com certeza ali, eu estava pensando a mesma coisa que os discípulos. Senhor, o que é que está acontecendo? Você não está vendo essa tempestade que eu estou passando com meu filho? Não te importas que morramos, Senhor? Sabe, queridos, será que realmente Jesus estava ali dormindo na polpa do barco e Jesus não estava se importando com os discípulos? Ou eram os discípulos que não estavam reconhecendo que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele estava dentro do barco da vida deles? Muitas vezes o Senhor está dentro do barco da nossa vida, mas por causa dos problemas, por causa das tempestades, porque nós olhamos e colocamos o foco no problema, a gente não consegue enxergar o grande Deus que está ali com a gente. A gente não consegue enxergar Deus.
E de repente a gente pensa, não, eu vou conseguir resolver isso, né? Eu vou conseguir resolver aquilo, eu vou atrás de fulano. Ah, eu conheço uma pessoa, eu conheço um amigo da polícia, eu conheço isso, eu conheço... E a gente esquece de buscar em primeiro lugar a pessoa principal, que é Deus. Os discípulos, naquele momento da tormenta, eles eram homens habilidosos em lidar com a tempestade. Eles já tinham passado muitas vezes por aquilo. Então eles pensaram, isso aqui a gente vai tirar de letra, nós vamos conseguir resolver esse problema. Mas só que quanto mais eles estavam tentando com as forças deles, mais o mar ficava furioso, mais os ventos uivavam, mais os relâmpagos. E ali eles esqueceram que Jesus estava no barco deles. E é exatamente assim que acontece com a gente. Quantas vezes esquecemos que Jesus está no barco da nossa vida? Com essa pandemia, hein? Quantas vezes nos desesperamos com parentes com Covid-19 e pensamos, é o fim. Acabou tudo, e agora? E a gente se desespera. E muitas vezes até os médicos não sabem mais o que fazer. Se sentem impotentes diante de um vírus que eles não estão conseguindo saber lidar como, estão tentando de todas as maneiras, de todas as formas. Querido, mas todos nós esquecemos que dentro desse barco que é o planeta Terra existe Jesus. E Ele sabe, e Ele está apenas esperando que a gente se lembre dele. Quando aquele relâmpago bateu sobre o rosto de Jesus, e eles presenciaram Jesus com aquele rosto sereno, dormindo em paz, eles, em vez de ver o exemplo de Jesus que estava ali naquele barco confiado no Pai, porque todos os milagres que Jesus operou aqui nessa terra, nós vimos no primeiro vídeo, que Jesus se tornou o segundo Adão. Então ele não poderia usar dos atributos divinos. Ele teria que agir como Adão. Ele teria que confiar no Pai. Todos os milagres que Jesus operou nessa terra, todos, queridos, não foi na pessoa dele como homem. Ele não poderia usar dos atributos divinos. Era a confiança, era a comunhão que Jesus tinha com o Pai. Ele mesmo disse lá em João 5,30, se eu de mim não posso fazer nada. E ele diz que quando ele fosse, e ele já foi, nós faríamos obras maiores do que as dele, porque faríamos em seu nome. Então todos os milagres que Jesus operou foi confiando no Pai, ensinando que se a gente tiver fé, se a gente tiver confiança, e a gente não colocar o foco dos nossos problemas, o nosso foco nos problemas, mas o foco em Deus, que é todo-poderoso. Foi Deus, Jesus ressuscitou Lázaro com o corpo putrificado em decomposição através do Pai. Jesus acalmou as ondas, foi através do Pai. Ele se levantou ali sabendo que o Pai estava no controle de todas as coisas, está no controle de todas as coisas. É assim que nós devemos agir, queridos, confiando no Pai. Sabe? E quando eu parei para ver meu filho naquela situação, eu pensei, é o fim, meu Deus, é o fim. Meu filho está no crack. Quantos momentos difíceis eu passei. Esse testemunho, muitas pessoas já viram, ele é mais de 2 horas de testemunho, um testemunho muito impactante do poder de Deus, que passei com meu filho no mundo das drogas. E chegou um ponto, um dia, que eu já estava tão cansada como os discípulos, tão fatigada. Eram traficantes em minha porta, cobrando. Olha, a senhora tem tantas horas, tantos dias para pagar os débitos de seu filho. Era muitos. Eu pegava, sabe como é que acontecia, queridos? Chegou um determinado tempo na minha vida que eu pegava o meu salário, eu tirava o dízimo e a oferta e eu entregava completamente meu salário todinho na mão de traficantes. E vivia unicamente pela fé, sem ter 1 centavo para me alimentar, 1 centavo para comer. Mas Deus nunca me desamparou, nem a minha família. Eu chegava, entrava no meu quarto, orava, pedia ao Senhor, e daqui a pouco, pessoas que nem sabiam do que eu estava passando, chegavam em minha porta e diziam, Márcia, olha, eu fui fazer uma feira, Deus tocou meu coração para trazer uma feira para você.
Eu lembro uma vez que a minha filha, desesperada, com 8 anos, ela disse: mãe, a gente não tem nada para comer. Deus esqueceu da gente, mãe. Deus não está com a gente, mãe. E de repente me chamaram embaixo no prédio. E quando eu cheguei lá, queridos, foi feira para 3 meses que um casal de irmãos em Cristo tinha trazido, sem saber de nada. E minha filha, naquele momento, pôde presenciar do poder de Deus. Então, sabe de uma coisa? Eu já estava tão cansada como aqueles discípulos de lutar, sabe? Tantas ameaças. Ameaças de morte para com ele, ameaças de morte para comigo. E um dia eu estava desesperada, eu estava fazendo uma oração e eu estava fazendo a seguinte oração. Em pensamento, porque eu sei que só Deus pode ler a nossa mente. Senhor, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Eu vou desistir de meu filho. Eu não aguento mais, Senhor. Eu já não tenho mais forças. Assim eu pensava. Eu esquecia que a gente tem um Deus que renova as nossas forças a cada manhã. Porque as suas misericórdias são a causa da gente não ser consumidos, irmãos, amigos. E ali na hora que eu estava orando, me veio assim, vá até a TV, ligue na TV Novo Tempo. E ali eu fui e liguei na TV Novo Tempo. E estava o pastor Alejandro Bulhon pregando. Exatamente no momento que eu liguei a televisão, eu poderia ter ligado minutos antes, minutos depois, mas Deus é maravilhoso. Ele fez eu ligar no momento que o pastor Alejandro Bulhon estava dizendo exatamente assim: não desista do seu filho. E ele estava contando uma história, dizendo assim, que estava Jesus e Satanás num tribunal. E ali estava um jovem. E ali Satanás estava acusando todos os pecados daquele jovem. E Jesus pacientemente estava ouvindo todas as acusações. Quando Satanás terminou, Jesus virou para Satanás e falou: Satanás, você já terminou todas as acusações? E Satanás disse: sim. E ele disse: tá bom. Satanás, você falou todas as acusações desse jovem. Mas você está esquecendo de uma coisa. Os pais desse jovem estão orando e eu vou honrar a oração desses pais. Queridos, naquele momento, eu caí ao chão. Eu chorava igual uma criança. E eu disse como Jacó: eu não te largo, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Queridos, a gente esquece que a gente tem um Deus no barco da nossa vida. Não se esqueça disso. Ele jamais vai te abandonar. Muitas vezes Deus, respeitando o nosso livre-arbítrio, Ele fica a nos observar como vamos agir. E sabe, o que é que deixa o nosso Deus mais triste? É a nossa falta de fé. Magoa Deus. Repare a gente como pais e mães. Quando nossos filhos não confiam na gente, quando a gente dá um conselho para eles, que eles confiam mais nos amigos, entre aspas, do que em nós pais, nós nos sentimos magoados. Não é diferente com Deus. Deus se sente magoado diante da nossa incredulidade. É engraçado como a nossa tendência é pregar sobre o Deus de Abraão, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez a mulher estéril dar à luz, o Deus que fez jorrar água da rocha. Mas a gente, quando vem os problemas e a tempestade, a gente esquece rapidinho que esse Deus é o mesmo Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e eternamente será. E Ele está presente na minha e na sua vida. O que é que você tem a temer? O que é que eu tenho a temer se a gente tem um Deus todo-poderoso, o grande eu sou, Criador dos céus, da fonte das águas, que está ali para cuidar da gente? Qual o seu problema? É uma família que está com Covid-19? É alguém com câncer na sua família? É você que está com uma depressão? Eu já tive depressão. Na verdade, eu tenho depressão mascarada, diagnosticada pelo psiquiatra. E sabe o que é que ele disse para mim? Márcia, você sabe por que você não transparece ter depressão? Por causa da confiança que você tem em Deus. Depressão é a doença. Todo ser humano está suscetível a ter uma depressão. Mas o que nós não podemos é nos entregarmos. Porque nós temos um Deus que é vitorioso, que venceu. Entende, querido? Entende, querida? E naquele momento, magoado, ele se levantou e perguntou:
Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já te protegeu? Quantas vezes Deus já operou milagres na sua vida? Mas quando vem o primeiro problema, você se desespera. Nós precisamos amadurecer. Se você é ou não da igreja, não importa. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de relacionamento com Deus. Um Deus que ama a todos nós, independente de igreja, de religião, de placa de igreja. Ele te ama. Ele te ama a ponto de colocar em xeque-mate a divindade dele. Então, como não confiar nesse Deus? Com certeza, clame. Vamos nos unir em clamor. O que é esse Covid-19 para Deus? Ele muda a situação em segundos. Ele pode mudar tudo isso em segundos, se ele quiser. Basta um estalar de dedos. É um filho nas drogas? É um marido alcoólatra? É um marido adúltero? É uma esposa que o traiu? É a falta de emprego? É a falta de dinheiro? Não tem dinheiro para comprar comida para sua casa. Hoje eu passei por isso, 5 anos. Deus nunca me deixou passar fome. E não será diferente com você. Todas as vezes que você se sentir aflito ou aflita, clama a esse Deus. Não importa a sua religião. Se você acha, eu sou ateu, não acredito nele, faz essa experiência. Faz essa experiência. Você diz que ele não existe, porque eu vi esse Deus na minha vida. Eu vi esse Deus na vida do meu filho. E cada dia que eu tiver oportunidade, eu vou contar um pedacinho desse testemunho, para que vocês possam ver quão grande é o meu Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Lhe dê um sábado deleitoso na presença dele. Que a paz de Deus inunde seu coração. E que você tenha plena convicção. Você pode estar sozinho até de Covid dentro de um quarto, isolado. Mas você não está só. Com você está o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E o seu anjo da guarda está ali cuidando de você. Você não está sozinho.